Pronto, hoje com internet melhor, chegando aqui no Instagram. Ai, bom, vamos ver se hoje acho que as coisas vão funcionar um pouco melhor, porque a internet fiz uma bela reclamada que funciona bastante. O Festival Inspira hoje com Paulinha Sgarbi. Paulinha, tatuadora, ilustradora, fotógrafa, skatista, né, Paulinha? Falando aqui um pouquinho, Paulinha é um poço de talento. Ai, ai, acho que vai ser legal iniciar esse Festival Inspira com a Paulinha Garbi. Muito massa. Galera entrando aí, Paulinha entrando também. E Yeah! aí? Que legal! Massa! Obrigada, Veri. Que É, bom te ver. nossa, amiga, muito massa, muito bom Oh, poder estar aqui conversando com pessoas que eu gosto, além de ser super interessantes, né? obrigada. E também é uma boa forma da gente fazer o melhor uso desse tempo, né? Pra Sem conversar. dúvida, sem dúvida. Bom, queria falar aqui um pouquinho da Paulinha, quem é, Dona Paula Sgarbi, né? Conta. Conta que você já me conhece há muito tempo. Já acompanhou tudo. O problema aqui desse festival é que a galera vai começar a entender que a minha idade é muito maior do que a minha cara. Porque todo mundo conhece há muito tempo, então fudeu, sacou? Ai, ai. Mas, bom, é verdade, eu te conheço há muito tempo. Eu te Não. conheço antes mesmo da gente vir a estar juntas, trabalhando ou fazendo coisas juntas, né? Isso. A Paulinha, bom, depois eu volto na sua história e conto um pouco da sua história, porque eu vou te perguntar, mas eu queria comentar desse início. Tá com Tá. eco, né? Não sei se sou eu, se é. Pra mim tá normal. Tá? Então, Tá. depois a galera fala aí se tá com eco, se tá funcionando. Mas, bom, conheci a Paulinha na época de que já estava no fotojornalismo, né? Paulinha estava ali trabalhando com a revista Alma Surf, trabalhando com outros veículos também, fazendo colaboração com várias coisas, iniciando esse trabalho lindo para os outros, na verdade, porque você já vinha fazendo. É, tá com eco, Paulinha. Ai, meu Deus, será que é meu microfone? Tem um que eu tô ecoando. Agora parou. Agora parou a sua voz também. Ai. Não, não tô te ouvindo. Bota, bota um fone de ouvido e tira, assim, porque às vezes ele volta a funcionar. É verdade, a gente, alma surf. A gente estava muito nos festivais. O que será que tá rolando? Você tem fone aí? Ah, espertinha, você tem um microfone. Não. Agora eu tô ouvindo um estralo. Bom, não sei o que aconteceu. Acho que a Paulinha tá tentando resolver. Aí, Eu tô fala, te ouvindo Paulinha. agora. Agora eu também tô te ouvindo. Mas tá Ufa. com eco. Tem, tem um suave no fundo. Ai, meu Deus do céu, e agora? Agora a galera senta e ouve a gente com eco, cara. Bom, Não. mas eu não sei. Tô ouvindo eco também. Vou falar um pouco mais baixo aqui. Acho que eu fiquei empolgada também, falo alto. Mas, enfim, você estava, né, trazendo o seu trabalho para o surf, trabalhando, começando. Eram poucas mulheres ainda trabalhando no mercado surf, né? Então a gente veio se encontrar ali. Ai, que bom, mais uma pessoa. Nossa, faz tanto tempo. Isso foi em que ano? Isso? 2011? 2010? Não sei, cara. Não sei, eu não trabalho mais Faz com muito data. tempo. Muito tempo. Mas foi muito legal porque foi um jeito da gente se encontrar e outras mulheres se encontrarem, né? Nesse universo extremamente masculino que é o surf, né? Então Exato. a gente foi se reconhecendo, se apoiando nas artes, né? De certa forma.
E aí Nas você formas de comunicação, né, na verdade, né? é, total. E você veio ali depois da gente se encontrar muito, né, nos eventos e estar junto fazendo. Você também fez parte da Girls on Board, a gente fez várias Sim. coisas juntos, fomos viajar. Sim. Então, né, naquela época da Alma Sur, que eu tinha acabado de voltar da Ásia, eu estava trabalhando de jornalista lá. E eu lembro quando o Vascão me falou de você, o Vasco, lembra dele? E aí a gente se encontrou numa festa de jazz, né? E aí a gente começou a manter contato e até que começamos a desenvolver algum tipo de trabalho juntas. E você já desenhava, né? Você sempre teve essa coisa da paixão por desenho, né? Ah, eu Antes gostava. de chegar nessa história do desenho, porque eu acho que muito do desenho vem de uma outra influência que é mais antiga, tua, que é você teve uma infância, infância não, uma adolescência em Singapura, né? Na Uhum. Malásia, enfim, lá na Ásia, por causa dos seus pais, né? Do jeito que os seus pais sempre Isso. levaram vocês para ficar quicando por aí. Queria que você É. contasse um pouquinho como foi sua juventude na Ásia, porque deve ter sido super difícil no início em questão de adaptação, mas ao mesmo tempo Sim. delicioso. Ah, foi assim, na verdade eu fui para a Ásia em 93, eu tinha 3 anos de idade, né? Então, foi quando eu fui para Malásia com os meus pais e o meu irmão. E na época, assim, a maior barreira foi a cultura, né? Pelo fato de que a Malásia é um país de predominância muçulmana. E a língua, claro, né? Nenhum de nós 4 falávamos inglês e fomos do nada, assim, para lá. Mas como eu era muito novinha, foi um processo de educação, né? Eu fui educada lá, então a criança absorve de outra maneira, né? É diferente da gente chegar hoje, né? Que a gente passa por isso hoje, né? Eu falo que é muito diferente eu ter vindo morar na Espanha com 28 anos e ter ido morar na Malásia com 3 anos de idade, né? Porque o impacto é muito diferente. Uhum. Enfim, eu cresci naquele meio, né? Desde sempre tudo para mim foi muito natural, a cultura era muito normal, as crianças eram de vários lugares diferentes. Então eu cresci nessa imersão, essa overdose cultural, né? Essa troca de sempre entender que aquela criança vinha de uma família diferente que falava tal língua e os hábitos eram assim, assim, assado, né? Então isso era muito normal para mim, tanto que quando eu voltei para o Brasil, em alguns momentos, quando eu era mais nova, eu tive um choque, né, de voltar assim para uma para minha cultura, mas de uma maneira tão intensa, né? Onde todo mundo era igual a mim, entre É, aspas, mas né? é engraçado porque ao mesmo tempo que a gente fala, você voltou para a sua cultura, ao mesmo tempo não, né? Porque a sua cultura, digamos, a sua É base relativo, cultural é é. relativa, a sua cultura foi do mundo, foi na Ásia, foi onde você ficou, né, Exatamente. criando os primeiros valores que a gente cria como ser humano, são, né, até os 7, 14 anos, né? Se a gente É verdade. então, na É verdade, a verdade. sua cultura é do mundo, né? Ah, uma mistureba, né? Mistura de tudo e tudo. E eu falo que o meu maior aprendizado, assim, nesse período de ter crescido na Ásia, de ter convivido com tantas culturas diferentes, tantas realidades, né? Nós fomos uma das primeiras famílias estrangeiras na Malásia na época. Então, a minha família andava na rua de regata, short, e as famílias muçulmanas, todas cobertas, olhavam pra gente, assim, sabe, meio estranho. Meu irmão era bem loirinho, as mulheres viam, passavam a mão na cabeça dele, que era pra dar sorte, sabe, pedia pra tirar foto. Então, era assim, a gente era muito diferente e a gente absorveu muito disso, porque também acabou se formando uma comunidade de famílias estrangeiras, né? Claro. Como um porto seguro mesmo, né? Como a gente É, mora aqui fora do país, a gente faz parte das comunidades dos expats, né? exato, exatamente. E, nossa, eu acho que uma das coisas que eu sou mais grata nessa vida é poder ter vivido essa experiência, sabe? E eu falo que minha realização vai poder ser proporcionar isso para os meus filhos, que eles possam crescer em meio a isso, sabe? Crescer em meio ao diferente, porque eu acredito que o mais importante é a gente sempre ter a compreensão de que nenhuma verdade é absoluta. Uhum. Nenhuma verdade é absoluta. E como que você
aprendi isso, convivendo com outras verdades, entendendo que aquilo que você aprendeu na sua cultura, na sua família, não é culpa de ninguém, isso é tradição, né? É cultura, é normal, isso acontece. Mas Total. aquilo não é pra gente apegar aquilo e não permitir, né? Conhecer um novo, ou respeitar, né, as outras religiões, as outras culturas, né, que é uma coisa que é muito difícil, né, enfim, motivos de guerras e guerras. Mas É, engraçado, em Singapura, você acabou se formando em design de moda, né? isso, Isso, isso. querendo ou não, tem muito a ver com um pouco cara de saco que tá esse eco, mas tudo bem. Será que é Vê se melhora aqui, ó. Eu vou abrir um pouco. Vê se Pode melhora ser. agora. Não, eu acho que. Ah, não sei. Melhorou um pouco? Parece que sim. Não Bom, sei. qualquer coisa me avisa, a gente vai Tá. adaptando. Mas Ah, fala. então, que é muito legal essa questão de você ter se formado em design de moda e na sua história você trabalhou com diferentes áreas de arte, né? Então, mesmo o desenho, a ilustração, o traço, você foi para diferentes plataformas. Sim. Por que você acabou escolhendo um design de moda? Então, eu tinha essa coisa quando eu era criança, meu pai me incentivava muito a desenhar. E eu desenhava muita mulherzinha, assim, desenhava o vestidinho, a menininha, enfim. E eu tive uma pequena dificuldade durante meu crescimento, que foi o fato de que eu fui e voltei da Ásia para o Brasil muitas vezes. Então eu era péssima na escola, tanto no Brasil quanto lá, né? Porque eu aprendia pela metade, voltava, mudava de país, mudava de língua, mudava de matéria, mudava tudo. Aí eu ia, voltava e tal. E eu comecei a me questionar o que eu gostaria de trabalhar, mas a verdade hoje eu vejo que eu nunca vi o desenho como uma forma de carreira, né? A arte, a gente sabe que ela é muito subestimada, né? Então, naturalmente, eu pensava em ser advogada, Oi? antropóloga, com várias coisas, Oi, assim, advogada? mas era aquilo, né? O que a educação orienta a gente a acreditar que vai ser o melhor, né? E aí, não sei, aí eu tomei conhecimento de design de moda e eu gostava de desenhar meninas, roupas e tal. E fui para a faculdade, só que eu fui fazer faculdade numa faculdade chinesa, lá em Singapura. E era aquele ritmo pegadão, assim, chinesada, a mil, tipo, indústria, sabe? Mercado da moda, dinheiro, produção em massa, todo esse contexto. E eu fiquei chocada, né? Foi ali que eu percebi que eu queria fazer design de moda porque eu gostava de criar, e não pelo mercado da moda, entendeu? Eu não tinha muito essa percepção. E aí eu queria largar a faculdade de qualquer maneira. Só que eu morava em Singapura, eu ia ter um diploma internacional, aquela coisa, minha família ficou preocupada, e na hora eu falei, bom, tudo bem, vou tentar mudar o curso. E eu gostava muito de escrever e fotografar. E eu descobri um curso de comunicação de moda lá, que eu ia conseguir anular matérias, né? Entrar, fazer o Equivalência. curso, isso. E acabei conseguindo mudar de curso e me formei como fotojornalista de moda na época. E aí, logo depois, eu já voltei pro Brasil e foi quando tudo começou, né? Que eu cheguei, já fui trabalhar na Uma Surf, e aí logo eu já te conheci também, e começou a acontecer um monte de coisa, né? E muito legal, porque assim, deu para a gente percebe assim, você depois que ficou um tempo aqui no Brasil, em São Paulo, né, essa coisa Uhum. um pouco que consome a gente, É, também como eu, não aguentou muito tempo e quando pôde, ficou a vazou e mula, vazou. foi embora pro mato. Sem condições. E olha que, Veri, vamos combinar que a gente vivia uma vida Legal. muito almejada. Eu lembro na época que eu comecei a falar para os meus amigos que eu ia pedir as contas da revista, que eu não estava aguentando. E a galera, cara, mas como assim você trabalha numa revista de surf, você viaja, vai pro campeonato, vai pra festa, ganha presente, faz. Só tá no meio da galera irado, mas quando você tá ali no meio, você sabe que é muito foda, né? Tem muito. Principalmente pelo que você falou do contexto machista, da coisa, mas que vamos deixar isso um pouco de lado, que não
não é o momento, né? Mas é muito forte isso também, né? E a gente conquistar esse espaço aos poucos foi muito trabalhoso. Isso eu acho que é uma questão que assim não é nem tipo, não tem muito nem como a gente deixar de lado, porque fez a gente ser o que a gente é, sabe? E a gente se Não, tô falando do assunto, porque senão vai render muita coisa. Senão a gente vai começar a falar, ó. Eu falei pra mulherada, eu falei, meu, tem que tomar cuidado, cara, pra esse live não virar o meu tricô, sacou? Porque daqui a pouco eu tô só tricotando com a mulherada. Mas eu acho que é um exemplo bem grande da sua adaptabilidade, desse desenvolvimento que você teve, né? Principalmente por causa da Singapura, essa coisa de Brasil, babá, mas você tem essa coisa de saber se adaptar. E no mundo surf, a gente teve que se adaptar. Hoje a gente Sim, tem um crescimento maior, a gente vê mais mulheres envolvidas, tudo, graças a Deus as com coisas. certeza. Né? Mas no backstage ainda eram pouquíssimas, né? Muito poucas, e o respeito enfim. Então, Vamos lá, vamos lá. enfim, então dentro dessa época, que era uma vida muito bacana, porque tem todo esse lado, pô, a gente está trabalhando com aquilo que a gente ama, a gente está falando de natureza, a gente pode viajar para vários lugares interessantes, conhecer gente, porque eu acredito, né, o esporte não é à toa que existe a Girls on Board, né? Para mim, sport has the power to change the world, né? Então é bem Sim, com certeza. então, acho que também por isso que você acabou se envolvendo também, aceitando ir para o esporte. Mas aí logo depois você acabou criando a Anja, o seu parceiro. Asna, nossa, Eu falo verdade. Anja, cara. Ah, sei lá. Muita gente fala. Verdade, na época, né? Vocês criaram e que foi, acho que, o primeiro assim, momento que você começou a expor o seu trabalho de ilustração. Mas assim, um pouco antes ainda, quando eu ilustrava em fotos. Não sei se você Ah, lembra, é. eu fazia uns desenhos em foto e tal. Mas é que teve um overlapping, né? Porque quando eu tava na Alma, eu comecei a ficar saturada, e eu não sabia o que eu queria fazer. Mas eu sabia que eu era muito feliz, mas eu não era realizada, né? Existe uma linha muito tênue aí entre essas duas coisas, né? Você pode gostar muito do seu trabalho, fazer ele muito bem feito e ter bons colegas e tudo tá muito bem. Que é o caso de muita gente, né? Mas se você pergunta para a pessoa como você se sente, como você está, muitas vezes não existe uma realização pessoal naquilo, né? Uhum. Enfim, e eu não estava realizada, só que era uma tortura, porque eu não sabia o que eu tinha que fazer, mas eu sabia que não era aquilo. E eu lembro que eu pedi as contas da revista e no dia seguinte, no primeiro dia desempregada, eu acordei de manhã e falei, caralho, fudeu, tô desempregada. E agora? O que eu fiz? Eu pedi demissão, não acredito, né? E eu, todo mundo, meu, você é louca, como assim e tal. E eu lembro que aquele dia eu falei assim, só hoje eu vou fazer o que eu tô a fim de fazer. Só hoje. Porque eu vivi uma rotina tão frenética que eu nem sabia que eu curtia fazer. E foi o dia que eu peguei um papel, uma caneta e comecei a desenhar. E a partir daí as coisas começaram a andar, foi muito interessante que foi uma coisa que veio muito de estímulos externos. Então muita gente olhava e falava, caralho, Paulinha, você desenha bem, você devia continuar fazendo o que você tá fazendo, sabe? Aí eu desenhava, tal, postava uma coisa, postava outra, e aí foi quando eu conheci o Cadu também, e ele também trabalhava era designer no Rio. Aí ele também desenha, né? E a gente começou a desenvolver várias ideias junto, potencializou, né, essa coisa, né? Foi Sim. quando a gente largou tudo também, foi morar no meio do mato, e aí a gente tinha tempo, tinha inspiração e mergulhamos de cabeça, né? Eu vou falar por mim, eu mergulhei de cabeça naquilo, comecei a criar muito, experimentar muita coisa, sabe? É engraçado a valorização que a gente tem do tempo. Principalmente agora, nesse momento que a gente está aqui. Com Assim, certeza. eu e você, eu sei que a gente sabe dar valor para o tempo, né? Mas muitas Sim. pessoas estão, acho que pela primeira vez, experimentando o que é ter tempo. E é assustador. Tem muita gente que tá muito assustada. É assustador no início, mas depois senta e rola, neguinho, que é bom. É.
É que eu acho que também depende das condições, né, de cada um, né? Mas Não, eu tô não falando nem isso, eu só vou te condição falar. social, financeira, mas assim, psicológica mesmo, Eu né, vou te falar, Bruna? assim, que eu percebo bem que é muito mais uma questão psicológica do que de grana, porque Exato. para mim eu trabalho com massagem hoje em dia, então eu também zerei, tô aqui criando, pirando, fazendo festival, mas não tá entrando Exatamente, nada, tipo, é exatamente. aqui. Exatamente. Mas Foi enfim, uma coisa muito forte isso do tempo lá, porque eu lembro que nos primeiros meses a gente acordava, eu acordava de manhã e eu já acordava assim, tipo, meu, preciso fazer alguma coisa, sabe? Preciso, né, produzir alguma coisa. E o sentimento de culpa por ter tempo era grande, sabe? E era tão inconsciente aquele impulso para você acordar e produzir, sabe? Você tem que estar fazendo alguma coisa, você tem que estar. Senão você, né, sei lá, vagabundo, ou não faz nada da vida, ou enfim. E foi quando eu comecei a entender o tempo da natureza, né? Porque a gente começou a entender, não, calma, não precisa sair correndo assim, né? E a gente plantava, então o tempo da natureza, né? O tempo da semente virar um alimento, de virar uma árvore, os ciclos da lua, né? As estações, realmente a gente se conectar com isso faz a gente enxergar o tempo de outra maneira, né? E exato. como mulheres, né? As diferentes fases que a gente tem, é fato. Tem um período que a gente está mais inspirada, mais introspectiva, mais sensível, né? É, e conforme a gente respeita mais e anda conforme isso, as coisas fluem com mais suavidade, eu acho, né? É, lógico, sem É isso que cobrança, eu tô mas falando. não, depois que você relaxa um pouco, tudo muda, né? O seu processo criativo, o seu respeito consigo mesma, né? É, Ansiedade, tudo, não. total. E, A gente fala que a gente é autônoma, né, Veri? Autônomo tem que aprender a lidar com isso. não, total, tem que aprender a lidar com isso, tem que aprender a lidar também, eu acho que você acabou falando aqui, que é esse, essa tensão que existe a partir do momento que você tem tempo, né? Então, saber usar isso sem se colocar nessa pressão do sistema ou nessa pressão É, do movimento, no né, agora. imediatismo. Exato. Então, entender que existe o tempo externo, o tempo das necessidades, mas também tem o seu tempo interno, então entrar nesse equilíbrio, né? E Sim, nessa disciplina, porque tem um lugar que entra a disciplina, né? exatamente. É o autocontrole sobre a situação. E você, nesse tempo do desenho, caminhando nesse trajeto entre plataformas, porque tinha coisa gráfica, né? De usar os Tinha, computadores, tinha os live paintings também, que você fez bastante, né? tinha, é verdade. Você tá, tipo, me trazendo muita coisa, porque eu acho que a minha memória agora, ela parou quando eu comecei a tatuar, sabe? Assim, agora eu me vejo tatuadora, tatuadora, só tatuadora, né? E você tá trazendo tudo isso à tona. E foi muito interessante, porque, assim, nesse conflito que eu tive de, ai, é, e agora o que, que eu vou fazer, né? Não é isso, mas o que, que eu quero? E aí o desenho começou a surgir e tal. É, entre parênteses, quando a gente se mudou pro sítio, a gente pagou o aluguel adiantado, era super barato, eu tinha uma grana guardada, ele também. Então, a gente teve um ano que a gente não se preocupava com pagar aluguel, já estava tudo pago. Cara, mas o aluguel do ano foi quase um aluguel de São Paulo, assim, dois É, eu meses de São lembro, meu, Paulo, né? eu Não é que, chorava. porra, paguei uma bolada de repente, né? E aí a gente mudou, deu um shift na cabeça daqui. A gente não tinha a preocupação do aluguel, por exemplo. Tinha um dinheiro guardado, a gente plantava muita coisa. Então, o custo de vida reduziu muito. Uhum. E aí a gente. A sensação que teve foi que eu tirei os muitos rótulos e camadas que eu tinha, né? Ai, o diploma internacional, ai, jornalista, fotógrafa, uma SUSP, não sei o que, blá blá blá, sabe? E como eu me afastei de tudo e todos, eu tava morando lá no meio do nada, da natureza, muito yoga, meditação, alimentação, enfim, eu senti que eu fui voltando pro zero, assim, sendo que não sou nada, não tenho a obrigação de ser ou qualquer coisa, Uhum. né?
E aí foi quando abriu espaço para experimentar coisas. Então é isso que você está falando. Existiram muitas plataformas, porque existia a liberdade e o espaço para agir dentro de cada uma delas, né? De acordo com toda a bagagem, né? Então, assim, eu fiz jornalismo, hoje eu sou tatuadora, joguei fora meu diploma. Não, sabe? O jornalismo hoje ele é essencial na minha pesquisa sobre as tradições da tatuagem, sabe? Assim, eu sou pesquisadora, eu gosto, eu fotografo, eu busco, sabe? Isso foi o jornalismo que me trouxe, sabe? Assim, então, tudo que a gente acumula de bagagem, independente da tua escolha, você vai aplicar, né? De alguma maneira, se você quiser. E aí, na época, enfim, começamos a experimentar muita coisa. Aí fazia logo, fazia arte digital, fazia pintura. Cara, catava madeira de demolição, pintava, inventava uma arte, botava pra vender. Ninguém comprava, tá bom, foda-se então. Ninguém quer comprar madeira. Vamos inventar outra coisa pra fazer. Comprava pedrinha, desenhava na pedrinha, montava o negócio. Ninguém comprava. Tudo bem, vai, vamos tentar outra coisa, sabe assim? E aí aí body painting, live painting festival, sabe? E, meu, ganhava uma merreca, sabe assim, essas coisas. Sei Só que bem. isso significa experimentar, significa você sair das suas ideias e entrar na matéria, né? Você, de fato, vivenciar tudo aquilo que você acredita. Porque o que aconteceu comigo? Sempre tive o sonho de morar na natureza. Mas eu morava em São Paulo. Quando que eu achava que eu ia, sabe, assim, era sempre uma coisa muito distante. Então, isso mudou pra mim por quê? Porque eu fui viver no meio do mato. Uhum. Era uma coisa que eu sonhava, e aí um dia eu vou morar no meio do mato. E eu fui. Tanto que quando eu fui morar no meio do mato, eu achava que eu ia viver a vida inteira no meio do mato. Eu morei 2 anos e falei, ai, não aguento mais morar no mato, eu quero morar na praia, sabe assim? Só que é você sair das suas ideias e experimentar, né? É. E aí foi isso, esse monte de plataformas foi nada mais do que essa liberdade de experimentar diferentes tipos de coisa e tentar encontrar um caminho de realização, né, de trabalho mesmo. Sim. O que eu vejo assim, é muita questão do romper o limite do confortável, né? Do seguro, do seu seguro, do seu confortável, da sua zona de conforto, sem Exato. cruzar ela e falar, meu, eu vou pro mato, eu Cara, vou é muito plantar. difícil. É, isso é o mais É muito difícil. difícil. Você normalmente, quando você tem esses momentos assim, que você hoje você para, olha para trás assim, que você acha que foram seus aliados? Digo internamente, ou mesmo coisas que você fala, cara, eu acho que isso me ajuda nesses momentos. Para conseguir fazer esses movimentos, você diz? Cara, Coragem, né, bicho? não, foi foda, não foi fácil, você acha, né? Você simplesmente larga a mão de tudo, a família. Tem muito, sabe? Assim, é complicado porque, bom, enfim, os aliados para isso, hum, não sei, era uma vontade muito grande, sabe? Era um chamado muito intenso, assim. Só que, claro, que foi potencializado pelo fato de que eu conheci o Cadu e ele também abraçou a causa, e aí é muito mais fácil, né, do que você Uhum, dar esse passo sozinho. uhum. Mas na época que eu pedi as contas da Uma Suíça, por exemplo, eu não conhecia ele ainda, eu não estava com ele ainda. Eu lembro que eu ia para casa, eu chorava horrores, sabe? E eu sentia que eu ia funilando, sabe? Que chegava ou eu não tinha para onde correr, sabe? Aquilo me angustiava sabe? Era uma sensação de realmente eu não quero mais pegar o carro e ir para o trabalho, eu não quero mais estar nesse ambiente. É frustrante, só que dói muito mais o fato de você não saber o que você tem que fazer ou para onde você quer ir de fato, né? Uhum, uhum. Então, isso já entra numa questão de crenças e valores meus que eu acredito muito que as coisas elas não caem do céu, sabe assim? Então, assim, então
Eu falo, o universo abriu a porta pra mim, abriu, mas foi porque eu tive a coragem de fazer o sacrifício, sabe? Não Exato. ia cair do céu assim. Eu poderia ficar lá reclamando do meu trabalho, infeliz, sofrendo e esperando uma brecha. Mas não acontecia, e chegou uma hora que não dava mais. E até que eu falei, vou. É a gente que abre a brecha, né? Oi? É a gente que abre a brecha. Sim, não, o universo abre o caminho, mas quem vai É, virar a chave é você. exato, E exatamente. é difícil. Tem que ser por mérito próprio. Isso que é Exato. foda, É. né? E aí, assim, desse momento, né, foi pro mato, vida no mato, blá, 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 desenvolvimento das técnicas. Você foi tatuar porco? Como é que foi? Como que... Porque muita gente... Como é que Não, eu você... nunca pensei em ser tatuadora. Nunca pensei. De tudo que eu fazia, pintar madeira, pintar pedrinha, pintar parede, não. Tatuar gente, eu nunca tinha pensado. E Sorte que aí, eu não pensava nisso antes, porque senão eu acho que eu já era muito tatuada. nossa, cara, o que aconteceu foi que eu comecei a desenhar umas mulheres, né? Que eu até desenho até hoje. Mas a galera começou a pedir esses desenhos para levar para os tatuadores. Então, eu lembro que um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi um freehand não, foi uma tatuagem para um braço inteiro de uma menina. E eu desenhei no papel e ela levou pro tatuador e colou o desenho e tatuou. E uma menina também pediu para eu fazer um desenho de uma mãe segurando o neném. E aí ela voltou, o desenho parecia tipo um incrível Hulk, sabe? Assim, era um pescoço desse tamanho, um braço desse tamanho, a criança parecia um ET, assim. E aí foi quando eu falei, não pode falar que fui eu que desenhei, não. Né, vou aprender a tatuar. Mas eu vou aprender só para tatuar os amigos, só para tatuar quem pedir mesmo, sabe? Então eu comprei maquininha, a máquina ficou um ano parada, guardada. Aí virava e mexia, eu provava, experimentava, tatuava alguém e tal. Mas você não fez E curso. não, não. Não, tatuagem, esse negócio de curso é muito recente, sabe? A tradição da tatuagem é você ter um professor, ter um mestre, né? Você se tornar aprendiz de um tatuador, mas eu sou autodidata, eu nunca tive esse privilégio, que eu gostaria muito de ter tido um professor e ter trabalhado no estúdio, mas acabei aprendendo sozinho. E aí a tatuagem foi uma coisa que abriu, assim. Eu nunca corri muito atrás, sabe? Nunca foi uma coisa que eu falei, não, quero muito ser tatuadora e vou trabalhar no estúdio, vou tentar arrumar cliente, vou tentar fazer as coisas. Nunca foi, sabe? Foi uma coisa que vinha, sempre vinha, e o negócio foi se desenvolvendo. Uhum. E aí a gente até foi embora morar em Itamambuca. E aí foi quando a gente começou a ter muito cliente, eu comecei a trabalhar bastante e não combinava, né? Praia com tatuagem. E a galera também só conseguia ir tatuar de fim de semana e começou a ficar muito complicado e acabamos se mudando para perto de São Paulo, para Mogi. Ah, é. Verdade, lembrei. E aí trabalhamos um ano lá, daí a gente acabou se separando e eu me mudei para São Paulo. Queimei minha língua, porque eu jurava, eu falava, eu nunca mais vou morar nessa cidade. E voltei. Voltei para São Paulo. Sei bem como é. Hã? Sei bem como é. Mas aí você, Mas, mas aí você voltou para São Paulo por uma boa causa, com né? certeza, né? Eu fui morar na Vila Madalena, trabalhava no mesmo quarteirão. Era outro contexto, né? É. Agora, você, desde que começou, foi logo um boom, né? Tipo, a coisa veio, foi se. É engraçado que quando a gente está em sinergia com o universo, ele responde rapidamente. Uhum, Vai te dando tuf, 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 tuf. E aí você não tem muita dúvida se é esse caminho, se você está fazendo a coisa certa, porque ele vai te dando feedback, né? exatamente. Então o universo foi te dando feedback de que sim, você estava no caminho certo, Esse que é. era por aí. Se adaptar nessa nova realidade, nessa nova demanda. Porque tem tatuadores que fazem trabalhos assim, eu quero fazer uma estrelinha. E você não, Comerciais, comercial. comerciais, né? E você Isso. tem trabalho autoral, né? Então, Isso. como foi para você se adaptar nesse mercado, ou entender como a coisa funcionava, ou simplesmente foi pro seu flow? Eu acho que foi uma mistura dos dois, porque eu
comecei fazendo já desenhos meus, né, autorais. Porém, eles eram, de certa maneira, comerciais. Eles só eram feitos no meu estilo. Então, por exemplo, eu fazia muita flor, muita concha, sereia, bracelete, umas coisas muito delicadas que são mais comerciais, são coisas que estão saindo muito hoje em dia, né? Se a gente olhar meu trabalho hoje, que é um trabalho muito mais complexo, grande, de corpo, anatômico, com mais técnica, né? Mais preto, mais pontilismo. Isso sim eu consideraria mais autoral hoje, sabe? E então, o meu processo de eu comecei nisso, já fazendo isso, que era uma coisa confortável para mim. Então, eu não tive uma transição de comercial para o autoral. Porém, dentro desse autoral, eu tive essa transição que foi um pouco difícil, que foi conseguir sair disso, que tem uma demanda muito grande, e conseguir aplicar aquilo que eu acredito, comecei a acreditar mais, né? Porque eu comecei a estudar mais, eu comecei a conhecer mais, isso, sei lá, 7 anos atrás, né? E eu comecei a explorar, experimentar, enfim. Só que eu tinha uma demanda absurda para tatuar. As coisas mais delicadas, né? Eu tinha um público muito feminino. Hoje eu já tenho um pouco mais mesclado. Eu tenho mais clientes homens, que antes eu não tinha quase nenhum. E a transição, sabe como que ela aconteceu? Foi quando eu comecei a parar de postar os tipos de trabalhos que eu não queria mais fazer. Eu continuava fazendo para não deixar de fazer, né? Porque senão eu ficava sem trabalho. E eu comecei a introduzir mais os trabalhos que eu estava mais satisfeita em fazer. E quando eu me mudei para São Paulo, eu tive uma demanda surreal, assim, e eu fui um pouco louca, assim, eu tive um surto de estresse no final, eu agendava 2, 3 clientes por dia, era uma rotina muito frenética. Só que foi nesse ano que muita coisa se consolidou para mim. Então, por exemplo, você consegue ver é muito metamorfósico, sabe? Assim, a análise do meu trabalho nesse ano, porque era tanto cliente, era tanto trabalho um atrás do outro, que era que você vai olhando e ele ia se mudando, assim, porque foi muito constante, assim, muito E vai emendado um tudo no durante o outro. processo, né? Isso, então a cada novo cliente eu tinha alguma coisa nova que no último eu não apliquei, mas eu percebi, e agora nesse cliente eu quero experimentar e tal. Então a coisa engrenou muito rápido, assim, Que legal. nesse ano. E também foi o ano que eu comecei a ter um olhar mais de pesquisadora em relação a desenvolvimento humano, comportamento das mulheres, com muita coisa, porque eu tinha muita cliente mulher e eu falo muito, né? Tem que me mandar parar de falar. E eu comecei a escutar muitas histórias todos os dias dessas mulheres. E eu comecei a ter um panorama de como está a mulher na sociedade hoje, entendeu? E como que a tatuagem tinha um papel dela nesse contexto. E isso que me abriu muitos olhos para esse outro lado e acabou trazendo esse lado meu jornalista, sabe? De documentar, de estudar e tal. Eu acho que teve uma coisa assim que eu acho super importante no seu processo, que foi você ter trabalhado com o Jun Matsui, que para mim Sim, eu estudei com ele. estudou com o Jun, né? E ainda por cima ele também te trouxe para estar junto, para estar ali com ele, que é uma coisa, o Sim. Jun não faz tatuagem qualquer um e não chamaria qualquer um para estar do lado. Então, Nossa, é um bem. processo que, para quem está de fora, deu para observar bem a A evolução que mudança. você teve, né? A Sim, mudança que sim, você teve, o seu processo sim. foi para um outro lugar e o Jun, querendo ou não, né, um cara respeitado no Japão, respeitado no mundo inteiro, né? Assim, um cara que tem Sim. um trabalho, um dos trabalhos, umas obras-primas.
Sim, eu vejo o Jun como uma das principais pessoas no mundo da tatuagem que preserva a tradição, entendeu? Que preserva a conduta ética de um tatuador, entendeu? Os valores de um tatuador, entendeu? E principalmente falando hoje na banalização da tatuagem que está acontecendo, infelizmente como acontece com qualquer, não estou julgando, é normal esse movimento, mas o Jun ele tem uma postura, uma conduta e outra coisa, eu trabalhei com ele, eu trabalhei no estúdio dele o ano passado, né? Fiz um período de agendamentos e tatuei no estúdio dele, e ele, enquanto ele também estava. Eu tô tatuando, ele chega na porta, ele não entra, ele espera. Aí quando eu percebo que ele tá lá, eu olho e ele pede licença, ele abaixa a cabeça. Aí ele entra em silêncio, ele fica atrás, te observando, trabalhando, e se retira da sala, entendeu? Isso é muito diferente de nós jovens hoje em dia, que há aquela faladeira, aquela bagunça, todo mundo troca, todo mundo fala, sabe? Aquela coisa, não Mas generalizando. é uma coisa também da cultura oriental. Com certeza, com certeza, com É um certeza. Ele é um. respeito diferente, né? Com certeza, com certeza. Essa postura, enfim, mas é muito massa, foi divisor de águas, assim, convivido com ele. Que legal, que legal. E aí, assim, engraçado, né? Porque você falou, hoje é um pouco mais mesclado. Eu tenho homens também, mais atuando Sim, comigo. E você agora está nesse processo, Brasil, Indonésia, Espanha, tchucut, tucutuc, e sim. então é uma mescla entre homens e mulheres, países, né? Nossa, uma loucura. E você tá e o seu trabalho hoje ele é da Paula, ele tem o traço da Paulinha, mas não é um específico, né? Não é assim, a gente não pode encaixar dentro de uma caixinha. Então dá para ver Uhum. que você é muito o que a gente veio conversando aqui do início do nosso bate-papo, né? Que você é realmente do mundo e uma mescla disso tudo. Como está para você se adaptar nessa mudança de diferentes países, porque há outras culturas, né? Então, às vezes, os traços talvez tenham alguma mudança entre uma coisa e outra, ou não é consumido, assim, consumido que eu digo no sentido de seu trabalho, é consumido por ser seu trabalho. Olha, tem um pouco disso. Em termos de liberdade para trabalhar o Brasil, né? Eu tenho total liberdade com os meus clientes. Todos que chegam para tatuar comigo me dão espaço, me dão tem confiança no que eu estou fazendo, né? E isso é fruto de anos de trabalho, né? De demonstração, né? Principalmente o processo do freehand, que é uma coisa que é abstrata, a pessoa não consegue pôr em palavras quando ela vai me pedir, porque é um trabalho abstrato. O freehand, a caneta na pele, não fica igual ao desenho final. E a pessoa não sabe como vai ficar no final. Então, isso exige uma parcela de muita confiança para os clientes. E no Brasil eu tenho muito essa liberdade, que meus clientes são incríveis. Eu trabalho assim, eu sinto que quando eu trabalho no Brasil é quando eu dou esse salto em experimentar e evoluir o trabalho, mudar, experimentar coisas novas e mudar o que eu quero mudar dentro do meu estilo. Agora, realmente, quando eu cheguei aqui na Espanha, eu senti que eu fui bem engessada nesse sentido. Eu senti que os clientes daqui, eles admiravam o meu trabalho. Tá ruim o som? Não. Não? Tá bom? Eles admiravam o meu trabalho, porém haviam limitações. Era assim, eu gosto muito do que você faz, mas eu quero exatamente igual a isso. Entendeu? Então, assim, não era tipo, eu gosto disso, 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 eu quero um trabalho aqui, pode fazer o que você acha que fica bom. Sabe? Rolava um pouco mais desse controle, dessa preocupação. Em Bali, na verdade, é um caso à parte, porque em Bali nós estamos falando de clientes que estão viajando, são mochileiros, normalmente low budget, com uma verba baixa, né? Normalmente estão pegando muita praia, muito sol.
Então a galera não gosta muito de tatuar coisa grande e que tem que cuidar por muito tempo. Uhum. Então, muitos dos clientes, quando eu tô em Bali, eles chegam no estúdio e agendam para daqui 3 semanas, por exemplo, que é o último dia da viagem deles. Então, eles passam as férias deles, aí vem tatuar, entra no avião e vai embora, literalmente, assim. Legal. Tinha gente que era pouco antes do voo e ia lá tatuar, mas assim, os trabalhos mais restritos também, sabe? Então, eu Mas também não tenho. desculpa, a Indonésia entrou para você por uma coisa de coração ou porque A por Indonésia foi que ela é muito amiga minha hoje em dia, mas era conhecida de uma amiga minha, na época abriu um estúdio lá, ela mora lá há mais de 15 anos. E ela me escreveu na época que tinha acabado de me separar e fui morar em São Paulo. E ela me escreveu assim: Paula, tudo bem? Eu tô abrindo um estúdio em Bali e eu quero que você venha morar aqui, ser manager do estúdio, tá? Eu vou te pagar um salário, eu vou te dar o visa de trabalho e eu vou te dar uma casa também para você morar. E aí você pode. Peraí. Que fala? Minha cachorra entrou. E aí você pode. Você vai trabalhar tal, enfim, tudo certo. aquele Só pedido que o estúdio. dos sonhos, né? Só que o estúdio não estava pronto, estava em construção. E na época eu tinha acabado de mudar para São Paulo. Falei, gente, que loucura, né? Imagina eu largar tudo, pegar um avião e morar em Bali, meus cachorros, esse monte de cliente que eu tenho em São Paulo, como é que, né? E na época eu não tive coragem. Porque eu não ia dar conta, sabe? Era muita coisa. E aí passou 6 meses, ela me mandou uma foto do estúdio pronto. Cara, foda, foda, foda. Quando eu olhei aquele estúdio, eu falei, não acredito. Aí eu liguei pra ela e falei assim, ó, tô indo. Comprei minha passagem pra daqui 2 meses, sei lá, na época. E vou passar 45 dias aí com você, trabalhando. E eu fiquei absurdamente feliz, porque eu tava voltando pra Ásia mais uma vez, e dessa vez era o meu trabalho que tava me levando, sabe? Isso pra mim foi, assim, juntar duas coisas, que foi uma realização pessoal muito grande, assim. Que lindo, cara, que legal. Era pra eu estar lá agora, né? Sim. Mas tamo aí, ó, 10 agasalhos. E a Espanha, hein? Que bom, eu estou em Portugal, eu não estou com 10 agasalhos. Ai, desculpa. Não vou E a falar nada. Espanha? Como que entrou a Espanha? O bom de você tá assim, uma coisa que eu realmente invejo é que você está em Barcelona, porque, meu, os rolês de skate em Barcelona, Nossa, é puta muito amiga, forte qualquer aqui, é hora eu tô aí muito pra gente dar um forte. rolezinho. Nossa, é forte aqui o movimento do skate. Aqui é tudo plano, né? As ruas são muito bem asfaltadas, e tudo tem ciclovia. Fora que tem muito parque de skate, com bowl, com várias coisas, sabe? Não tem muita ladeira, né? Mas fora isso, é bom demais. E tem muita gente que anda de skate aqui. É um point, né? Muitos Mas o que que profissionais te levou a passam. fazer tatu aí na Espanha? O que que te levou a morar na Espanha? Foi a época que eu descobri que se eu morasse aqui 1 ano eu tirava a minha cidadania. Ah, Só que já tem 2 anos e meio. Eu ainda não tirei a cidadania, é um processo mais demorado. Mas eu sempre quis vir morar aqui, trabalhar aqui. E acabei que descobri que se eu viesse morar eu conseguia dar entrada na papelada. Eu me interessava muito em ter o passaporte europeu. E eu acabei vindo, pus cachorro e tudo no avião e vim. que legal. Meteu o chip neles, tadinho. É. Mas muito legal, né? Esse fluxo da vida, das coisas, assim, as transições. Eu acho que o mais legal, assim, que também me fez fazer esse festival aqui é observar esse caminho, essa jornada de cada um, né? Então, eu observando a sua jornada, e é muito legal, né? Como, às vezes, não tem barreira, não tem limite. Então, foi para o mato, vou para o mato. Quero ir para a praia,
vou para a praia. Pintou um novo fluxo, que é eu quero largar esse trabalho, vou largar esse trabalho, né? Então, respeitar essas vontades, esses fluxos que acontecem internamente, que acabam levando a gente para os lugares e fazendo a gente transitar sem medo, né? Porque a questão maior é essa, é é o confiar, medo. ter coragem, confiar e deixar o medo de lado. Acredite, vai em É. frente, né? Mas eu acho que isso é uma habilidade que a gente adquire com o tempo, né? Cada vez mais você tomando essas decisões, você percebe que quando você sacrifica alguma coisa, o mundo não acaba, tá tudo certo, sabe? Você consegue, você vai abrir mão de muitas coisas, né? Romper com muitas crenças, deixar para trás muitas coisas, mas tudo dá certo e a gente se reinventa. Eu acho que o ser humano ele subestima a capacidade dele de se reinventar, sabe? De ser flexível e se readaptar a cada situação, né? A gente tem uma educação muito enrijecida, né? De ser uma coisa e viver aquela vida e muita gente alcança isso muito novo e passa o resto da vida assim, né? Por causa da crença de que fora disso Não vai funcionar. não vai funcionar, mas é mentira, né? Então É. eu acho que assim, claro, é que depois vai ficando mais fácil, vai ficando até gostoso, né? Você vai gostando, né? Ai, tipo, agora, sei lá, vai experimentar outra coisa, né? Você vai pegando a manha um pouco É, disso. é. Ah, E uma coisa que eu acho, que eu vejo muito no seu trabalho, e agora você contando um pouco mais, né, por você desenhar os corpinhos durante o design, enfim, que é o ah. respeito ao feminino, né? Você tem muito esse respeito ao feminino. Com relação às suas pesquisas, como que você, ainda mais agora, né, que é o momento que a gente pode mergulhar nas pesquisas, Nos estudos. Uhum. nos estudos, então, como que, por onde que você está pesquisando, o que que você anda buscando e com relação principalmente ao desenvolvimento feminino? O meu ponto de partida foi esse ano que eu vivi em São Paulo, que eu comecei a ter muitas clientes mulheres, mais de uma por dia, todos os dias, conversando e escutando muito é, o, as histórias delas, né? E é uma coisa muito progressiva, assim, um pouco lenta, mas muito enraizada, né? Esse processo de estudo, porque envolve muita observação comportamental. Mas depois de um tempo eu comecei a ficar mais perspicaz Perspicaz. nessa análise. A cada cliente nova eu já ia direto ao ponto, sabe? Era como se eu tivesse um protocolo de pesquisa que, que eu já extraía as informações que eu estava buscando. A princípio, o meu olhar era sobre como um pouco dessa minha história também, sabe? De é, estar feliz ou realizada, sabe? Então, explicando, chegava uma cliente e eu conversando com ela, mas o que que você faz? Ah, eu faço tal coisa. Ah, e você gosta do que você faz? Ah, então, não é bem o que eu gosto, mas é que eu não sei muito. Eu queria ter um dom que nem você, eu queria ser criativa que nem você, ou eu queria ser muito boa que nem você. Mas mal sabem elas que eu também passei por esse processo, né? Eu também tive esses questionamentos, né? E aí eu fazia uma pergunta que era assim: se você tivesse toda a liberdade no mundo, todas as ferramentas, sabe, toda a estrutura financeira, física, qualquer coisa, tudo, se pudesse fantasiar, o que você faria? O que você estaria fazendo hoje? E aí eu comecei a escutar as coisas mais bonitas e mais simples também, sabe? Ah, eu escreveria livros. Sei lá, teria um projeto. Ou, eu seria presidente de uma empresa, né? Não é que o sonho de todo mundo é levar uma vida muito simples e ser artista. Não é isso, né? Uhum. E aí eu comecei a perceber esse déficit, né? Que Uhum. é no nosso desenvolvimento como seres humanos, o que estava acontecendo, em que momento que estava dando errado, sabe? Sim, Para acontecer isso. E eu comecei a estudar a criatividade,
porque até então a minha percepção é de que a criatividade ela é inerente ao ser humano, ela não é arte somente. É, tanto que nós saímos das cavernas e criamos a sociedade que nós vivemos hoje em dia. E tudo de bom e tudo de ruim, né? E graças à criatividade, descobertas científicas, cura de doenças, indústria, poluição, plástico, né? E tudo de bom e tudo de ruim. E eu comecei a expandir essa visão em relação à criatividade. Ela não é limitada ao artista, ao escritor. E eu comecei a entender na linha da história o que aconteceu quando as guerras mundiais, a era industrial, o sistema de educação, o que acontecia, por que existia o sistema de educação, que foi, na verdade, para preparar o ser humano para se encaixar em cargos industriais. E aí começando. Então é tipo uma fabriquinha, né? Tipo, você nasce, vive um pouquinho e aí você entra na fábrica, sabe? Assim, produção em massa para indústria. E aonde nesse momento, de que maneira a criatividade foi sendo jogada lá para trás e até vista como uma ameaça, né? Porém, a gente esquece que as pessoas criativas são as que mudam o mundo, né? Que evolucionam o mundo. E, bom, enfim. E aí, esse é mais ou menos esse contexto de pesquisa, sabe? Saiu um pouco da mulher e começou a entrar numa questão mais ser humano no geral, sabe? Que legal. Que legal. Bom, a gente está chegando aqui no Passa Já. Rápido. Estamos chegando no final aqui. Era muito rápido. Passa muito rápido. Bom, eu vou deixar depois salvo para as pessoas assistirem. Maravilha. No YouTube da Girls on Board. Também a gente está colocando, deve colocar no Telegram, assim, deve colocar nessas mídias. Ai, então maravilhoso. Fica mais fácil, galera. Imagina. Queria te agradecer, espero que daqui a pouco a gente se encontre, né? Não, assim que tudo isso passar, né, a gente tá bem pertinho. A gente tá bem pertinho. E agora eu tô mais livre, né, para poder dar uma quicada. Transitar. Para minha residência, então eu tô mais livre. Graças a Deus, Board. Parabéns, Veri. Que bom, fico feliz. É isso. Eu fico muito feliz, acho muito legal poder ter contado aqui um pouquinho mais da sua trajetória, do seu caminho, que é um caminho muito obrigada. Vai ver muitas mudanças aí. Sim. É uma mulher de mudanças. Somos, né? Somos. Entre trancos e barrancos, vamos. É isso, adorei, Paulinha, te agradeço. Obrigada, Veri. Obrigada muito pelo espaço. Muito legal. Obrigada a todo mundo que esteve aí com a gente. Obrigada por participarem, por falarem aqui. A gente nem ficou muito, desculpa, olhando. É porque senão desvirtua e a gente tem um foco aqui da nossa a Maíra aí. Super fluiu. Tem uma galera, 1000 pessoas parabenizando você. Não tá aparecendo os comentários pra mim. Ah, não? Não, vou ver depois. Deixa salvo lá que eu entro. Menina fez tatu com você no Emoji. Olha! Aí... vamos depois dessa coisa. Aí, enfim, tá papos paralelos. Aí todo mundo, quero muito fazer tatu com você. É do rolê de Sampa, tá arrasando. Que demais, que gostoso. É bom demais. Power, é isso. Brasil. É isso. Brasil dá uma saudade que é um povo muito quente. É isso, né? Nossa, bota quente, né? Ai, é isso, foi uma delícia, gente. Muito obrigada. Obrigada, Veri, pelo espaço. E amanhã tem mais, venham assistir, que tem mais mulheres incríveis por aqui. É isso, é um prazer muito grande fazer esse festival e ter mulheres assim. Beijo grande. Beijo. Tchau, gente. Obrigadão.